Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Meus irmãos e irmãs, olha, uma grande alegria que as crianças podem ter em casa, seus filhos, né? Quando chega na época das férias, mês escolar, julho, janeiro, e recebe-se um anúncio em casa, né? Nós vamos fazer uma viagem, vamos fazer um passeio, né? Então, o passeio, ele demanda uma empolgação e uma preparação, né? Essa família tinha o costume de, sempre em julho, fazer uma viagem para o Araguaia, né? Então, foi uma vez que nós letão. Tinha muito cabelo na época, não tinha? Não, já era careca, já. E era uma viagem que, assim, não sei se os adultos gostavam tanto, né? Mas as crianças ficavam loucas, né? E a gente tinha toda uma preparação, né? A gente sabia que o lugar que a gente ia era no meio do mato, então a gente treinava lá uns quichute, umas botinas. O pessoal que não sabe o que é quichute, aí depois procura no YouTube, né? O Google é um negócio muito legal, é um tênis imortal. Ele nunca acaba. A gente, quando ganhava quichute, a gente andava no asfalto assim, arrastando o pé pra ver se ele acabava pra ganhar outro, né? Ele acabava por cima, mas não acabava por baixo, né? Era ótimo pra matar piranha também, né? Esmagar a cabeça daquele ser do Hades. Então, assim, uma preparação. A gente sabia como é que era o lugar, o que tinha que levar, o que não tinha. A gente organizava, comprava um anzol, tudo e tal. E era aquela empolgação, né? Vamos fazer uma viagem, um passeio, né? Agora imagina você um convite inusitado, né? Vamos fazer uma viagem. Ok, para onde? Não sei. Quantos dias que nós vamos ficar lá? Não sei. Mas como é que é lá? É quente, é frio, chove, tá nevando, calor? Não sei não. Que roupa que leva? O que a gente vai... Não sei. Eu sei que provavelmente você vai ficar meio desempolgado com essa viagem, né? Você não tem informação nenhuma, você não sabe de nada. Meu Deus, esse lugar é ruim, né? Não presta. Então, não se faz uma viagem dessa forma. É absurdo. Mas, infelizmente, a vida de muitos de nós é esse absurdo dessa viagem. Todos nós, quer você goste ou não, nós começamos uma viagem. Nós temos um ponto de partida. Um belo dia, você foi expelido de um ambiente extremamente gostoso e agradável, o útero da sua mãe. Foi cuspido para fora nesse mundo. A primeira coisa que você experimentou, a hora que você saiu, foi tomar uma paulada na sua bunda para você chorar e cuspir meio quilo de gosma que estava dentro de você, né? E assim começou a sua jornada, assim começou a sua viagem. Infelizmente, muitos de nós estamos nessa viagem há anos e não fazemos ideia de onde que nós temos que chegar. Não fazemos ideia do que nós temos que levar. Não fazemos ideia do que precisa e de qual que é a meta, o destino dessa viagem. Mas, irmãos e irmãs,
você tem dúvidas quanto a isso, basta você ser honesto com você e olhar para você hoje, fazer um bom exame de consciência e responder a seguinte pergunta: você está satisfeito com quem você é hoje? Para você está ótimo, perfeito. O Pai pode te chamar hoje, falar: vem, eu te quero comigo agora, vou fazer o seu julgamento. Senta aqui no banco dos réus. Os 30, 40, 60, 80 anos que Deus já te deu, no caso do seu dito 160, então, todos os anos que Deus já te deu e que você já empreendeu essa viagem, você é a pessoa que você gostaria de ser? Você já alcançou o máximo do seu potencial? Porque a pessoa que você é hoje, ela não é uma pessoa que foi formada por conta de uma sociedade. Você não é quem você é hoje porque seus pais te fizeram assim, seus avós, porque a sua família é assim, porque o mundo que eu vivo é assim, porque eu não tive oportunidade. Não, não. A pessoa que você é hoje é resultado das suas escolhas. Você fez escolhas que te trouxeram até aqui onde você está hoje. E você é quem você é por sua causa, por sua culpa, por suas escolhas. E se você não está muito satisfeito com o que você alcançou, é muito importante você se colocar diante dessa satisfação, porque o Evangelho de hoje responde uma pergunta que inquieta o coração de muitas pessoas. Algumas pessoas já manifestaram uma certa angústia porque têm medo de como que será a morte. Ai, meu Deus do céu, como é que será que vai ser a minha última hora, o meu momento, né? Será que eu vou morrer de repente, assim? Será que vai ser um acidente? Será que vai ser, sei lá, vai cair um raio na minha cabeça? O Evangelho de hoje responde essa pergunta para todos nós. Se você tem essa curiosidade de saber como é que você vai morrer, eu hoje vou te responder. Eu sei como é que você vai morrer. Você vai morrer do mesmo jeito que você viveu. Você vai terminar a história do jeito que você viveu a história. Então, nós morremos como nós vivemos. Então, o momento da morte não é o mais importante. É a vida que conta. É a história que conta. Por isso que Jesus hoje repete 2 vezes o Evangelho. Se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Que jeito? Do jeito que vocês viveram. Se você fez da sua história uma vida de escolhas erradas, onde você fez do pecado um projeto de vida, onde você sistematicamente foi errando e você foi se conformando com esses erros, é assim que você vai morrer. Então, não nos interessa a forma externa da nossa morte. Se vai ser num leito de hospital, se vai ser um infarto, se vai ser um atropelamento, não interessa. Para a nossa eternidade, não interessa que nós podemos morrer do mesmo jeito que vivemos. Então, é importante que a gente assuma o controle dessa viagem e tome uma decisão. Onde eu quero chegar? Por isso que não basta eu confrontar a minha identidade real de hoje, né? Eu sou assim com honestidade, porque eu tomei decisões que me trouxeram até aqui, mas é necessário colocar diante desta realidade o eu hoje, um eu ideal, um eu que eu gostaria de chegar a ser, um eu que eu acho que valeria a pena estar diante de Deus e ser julgado por Deus. E entre esses dois existe uma distância, e essa distância precisa ser percorrida ao longo da nossa vida. Mas, infelizmente, muitos estão aí andando a esmo, não sabe para que lado que vai, não sabe se está indo para o norte, para o sul, e não vai chegar nunca nesta meta, nessa realidade, nesse eu melhor, nesse eu mais santo, nesse eu tal como Deus quer. Por quê? Porque não tem coragem de tomar as decisões certas, não tem coragem de assumir as consequências. Por isso que a fala de Jesus é se. Não é uma afirmação categórica definitiva, é condicional, né? Minha professora aqui do meu ensino fundamental me corrige se eu estiver errado, tá, Dona Yolanda, mas o se ainda é uma conjunção condicional, né? Então tá bom, deu aula para mim, minha madrasta, algumas décadas atrás, né? Então, o se de Jesus é para quê?
É para te dar uma oportunidade. Se você não se converter, você vai morrer do mesmo jeito. De que jeito? Do jeito que você está vivendo. Então aqui a questão não é que esses galileus foram massacrados por Pilatos porque eles eram ruins, ou caiu uma torre porque eles eram pecadores. Não, não. Eles colheram os frutos das suas escolhas durante a vida. E você vai colher os frutos das suas escolhas. Por isso é muito triste quando uma pessoa protela a sua conversão. Quando uma pessoa fala, não, depois eu vou resolver isso aqui. Mentira sua. Porque se hoje você não é capaz de, diante dos seus pecados, fazer uma renúncia e dizer, não quero mais isso. Eu não quero mais esse comportamento na minha vida. Porque esse comportamento não está me aproximando do ideal de pessoa que eu quero ser. Está me afastando. Então, eu não quero mais isso na minha vida. E se você não é capaz de renunciar isso hoje, qual é a ilusão que faz você pensar que você vai ser capaz de fazer isso amanhã? Depois da manhã? Daqui um mês? Daqui um ano? Ou no momento da sua morte? Não vai fazer diferença. Porque você vai morrer do mesmo jeito que você está vivendo. Tem uma história contada por um sacerdote de uma experiência que ele teve com um rapaz, que é bastante trágica. O padre foi chamado para atender um jovem que estava no leito de morte, um jovem adulto, seus 30 e poucos anos, e ele já estava nos seus últimos momentos. O padre foi, visitou o jovem, atendeu a confissão dele. Ele ainda consciente fez uma ótima confissão. O padre deu unção dos enfermos para ele. E saindo da casa do jovem, indo para a sua casa, chegando em casa, o padre recebe a informação. O jovem acabou de falecer. O padre ficou muito feliz. E é assim, gente, a gente fica muito feliz quando você morre. É normal. Mas não é porque você morreu. É porque você morreu preparado, passaporte carimbado, tudo ok. Então o padre fica feliz. Nossa, que legal, né? Fui lá, atendi, deu tempo, né? Nossa, que maravilha, né? Aí o padre depois falou na missa sobre esse jovem, pregou, né? Sobre a grande graça que ele teve, né? O padre estava lá nos seus últimos momentos. E o padre ofereceu a missa por ele, né? Então, se ele ainda precisar das nossas orações. E o padre passou um bom tempo falando desse menino, né? Belo dia, de noite. Ele por volta das 3 horas da madrugada, né? Que é a hora que geralmente a encrenca chega. Aí ele sente um puxão no pé, assustado, olhou e tava lá o capiroto do lado dele, né? Os olhos vermelhos e a fumaça saindo pelas venas. Que diabo é isso aqui, rapaz? O que você quer comigo? Quem é você? E aí a manifestação estranha disse, eu sou aquele jovem que o senhor visitou. Então, como assim, velho? Você tá tudo fedendo aqui, um trem esquisito. Onde você tá? Eu tô no inferno. Então, como assim no inferno? Eu fui lá e fiz tudo, barba, cabelo, bigode. Saí de lá, você morreu, mas qual que é o drama? Como é que eu te perdi? O que aconteceu? E a alma então disse para ele, olha, eu vim pedir para o senhor parar de rezar porque tá muito ruim. Lá embaixo, rezar reza geralmente piora a nossa situação. Mas é que a hora que o senhor saiu da minha casa, eu estava enrabixado com a moça. E eu ainda me lembrei dela. E me lembrei com deleite dos momentos que tivemos juntos. Aquilo foi suficiente para me perder. Esse jovem morreu. Do mesmo jeito que ele viveu. Por isso, não adianta ficar criando hipóteses milaborantes na cabeça. Ah, padre, e se eu viver a vida inteira de pecado e na última hora um padre chegar e me der a absolvição, eu escapo? Bom, hipoteticamente sim, o catecismo e o Código de Direito Canônico te dão essa possibilidade. Mas na prática isso não existe. Ninguém que vive uma vida inteira de pecado é capaz de no último momento renunciar a vida inteira. Você vai dormir abraçado com seus pecados e morrer abraçado com eles. Ah, mas e se acontecer um acidente e na última hora Deus me dá a graça de estar passando um padre, e o padre passa, entra debaixo dos carros, nos escombros, e me dá uma absolvição, eu escapo? Bom, eu já vi testemunhos de padres fazendo isso, que como esse outro padre, ficaram muito felizes. Mas na prática, ninguém que viveu uma vida inteira agarrado aos seus pecados, na última hora é capaz de renunciar a eles, mesmo
diante da morte. Por isso o evangelho de hoje, que nos coloca já aí mais ou menos a quase meia caminhada da quaresma, ele vem para nos chocar, ele vem para nos incomodar. A gente acha que a nossa salvação pode ser conquistada sem esforço. A gente acha que a gente pode viver a vida do jeito que o diabo gosta e na última hora a gente mudar de time, resolver a parada e ir para o céu. A gente acha que dá para a gente fazer escolhas erradas uma vida inteira. E uma última escolha no nosso último momento vai resolver a nossa história. E não é assim que funciona. Nós vamos morrer do mesmo jeito que nós vivemos. Então, ou nós nos tornamos aquilo que queremos ser o quanto antes, ou nós vamos morrer na mediocridade que talvez hoje nós alcançamos, vivendo décadas numa viagem onde não fazemos ideia de onde queremos chegar. Se eu não sou capaz de renunciar o que me afasta de Deus hoje, se eu não sou capaz de me posicionar e tomar uma decisão hoje, para de se iludir achando que na Semana Santa você vai conseguir fazer isso. Para de se iludir achando que na quaresma do ano que vem você vai conseguir. Porque você não vai mudar nada. Porque você morre do mesmo jeito que você vive. Então que hoje, amados irmãos e irmãs, nós possamos sair dessa insanidade, desta viagem, onde nós não fazemos ideia de onde queremos chegar e do que precisamos levar. Que nós hoje tenhamos a coragem de parar de colocar a culpa do que somos naqueles que estão fora de nós. Ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque lá em casa, porque eu não tive, porque faltou, porque o Brasil é corrupto, porque tem ladrão, para. Por pior que seja o mundo que você está inserido, ele não determina quem você é. Ele pode te influenciar e te condicionar, mas quem decide é você. É você que bate o martelo e faz as escolhas, porque Deus te deu uma liberdade que o mundo é incapaz de tirar, é incapaz. Claro que é muito mais cômodo colocar a culpa no que está acontecendo ao meu redor, mas vestir a camisa e assumir a responsabilidade é o que pode fazer com que saiamos de um eu medíocre hoje para um eu ideal que Deus espera que eu seja, que Deus está ansioso para que eu alcance e que eu alcance o quanto antes, porque o tempo está passando e nós não sabemos quanto tempo temos. Então peçamos a Deus a graça, meus irmãos e irmãs, e que diante do apelo de Jesus nesse evangelho por 2 vezes, se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Vocês vão morrer como viveram, com péssimas escolhas. E vocês vão perder. Então que esse apelo de Jesus nesse domingo nos incomode e nos ajude a tomar novas decisões, a não protelar o amor que eu tenho que dar para aqueles que estão comigo, a não protelar o abandono de um vício, o abandono de uma miséria, a não protelar uma mudança séria de vida. Porque se não o fizermos e vivermos dessa forma, infelizmente o nosso final, por mais aparentemente legal que seja, vai ser trágico e vai ser desesperador. Que Deus nos dê a graça, ouvindo esse seu apelo, nos convertermos, para morrendo como vivemos, morrer de uma maneira digna, morrer de uma maneira onde o nosso encontro definitivo com Deus será para a nossa alegria, será para a nossa eterna salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.